O crime a seguir marcou não só a noite de Halloween de 1974, ele assombrou todos os 31 de outubro subsequentes. Isso porque uma criança de 8 anos, enquanto pedia gostosuras e ameaçava travessuras, recebeu um doce batizado de quem menos esperava. O motivo bizarro foi revelado mais tarde, e o responsável por envenenar o doce ficou conhecido como o homem que estragou o Halloween. Meu nome é Viviane Cipriano e sejam muito bem-vindos ao canal Luz Acesa. (31 de outubro de 1974, cidade de Pasadena, estado do Texas. No final da tarde, Ronald Clark O'Brien saiu com seus 2 filhos, Timothy e Elizabeth, por um dos bairros da cidade, enquanto eles batiam de porta em porta pedindo doces. Em certa altura, um vizinho de Ronald, chamado Jim, e seus 2 filhos se juntaram ao trio e a coleta continuou. Enquanto a maioria dos moradores daquele bairro estava a postos para abrir a porta e entregar as gostosuras aos pequenos fantasiados, uma casa em específico parecia vazia. As 4 crianças se cansaram de bater na campainha e correram para a casa ao lado junto com Jim. Entretanto, Ronald ficou parado naquela varanda insistindo mais um pouco. Alguns segundos depois, ele alcançou o grupo e mostrou a eles os doces que conseguiu. Eram 5 Pixie Sticks. Este produto é uma espécie de bala em pó embalada em canudinhos. O gosto varia entre o doce e o azedo, e a forma de consumo é bem simples. Basta abrir a embalagem e despejar o pó na boca. O primeiro Pixie Sticks foi dado a Timothy, o segundo a Elizabeth, o terceiro e o quarto aos 2 filhos de Jim, e o quinto foi dado a um menino de 10 anos que frequentava a mesma igreja de Ronald e passava pela calçada no momento da divisão. Como começou a chuviscar, todos voltaram para suas casas mais cedo do que o esperado. Mais tarde naquela noite, Timothy pediu autorização ao Ronald para comer alguns doces, e ao receber resposta afirmativa, pegou o Pixie Sticks. Ele teve dificuldade para tirar o pó de dentro do cilindro, mas seu pai o ajudou. O garoto reclamou do gosto amargo assim que colocou o produto na boca, e Ronald pediu para que ele bebesse um suco para aliviar o gosto. Alguns segundos depois, Timothy começou a se queixar de dores no estômago e correu para o banheiro. Lá teve convulsões, vomitou enquanto seu pai o segurava na privada e acabou perdendo os sentidos. Ronald solicitou uma ambulância e um veículo que já estava na área chegou rapidamente. Apesar da rapidez do socorro, Timothy morreu ainda no caminho do hospital. Como é de se imaginar, logo a cidade inteira estava alarmada com o ocorrido. Alguém tinha distribuído doces envenenados para as crianças daquela rua. Os pais juntaram todos os doces recolhidos pelos seus filhos e entregaram à polícia local com o receio de que também estivessem envenenados. A autópsia de Timothy revelou que o Pixie Sticks que ele havia consumido estava misturado com uma dose fatal de cianeto de potássio, um composto químico altamente tóxico. Ao saber disso, Ronald informou a polícia que havia pego com o morador daquela casa mais outros 4 e a prioridade se tornou encontrar os canudos restantes. Os pais daquele garoto de 10 anos, que passava na calçada no momento da divisão dos doces e recebeu um das mãos de Ronald, ficaram desesperados quando souberam da notícia. Eles acabaram encontrando o canudo nas mãos do menino, que naquele momento tentava, sem sucesso, abrir a embalagem. Felizmente, os 4 Pixie Sticks foram recuperados pelas autoridades. Eles estavam lacrados com grampos suspeitos. Constatou-se que todos foram violados. Alguém abriu a embalagem, descartou seu conteúdo, encheu com pó de cianeto e fechou com grampos. De acordo com o patologista que testou o Pixie Sticks, o doce consumido por Timothy tinha cianeto suficiente para matar 2 adultos, enquanto os outros 4 continham o suficiente para matar de 3 a 4 adultos. Ronald foi ouvido e disse inicialmente que não conseguia se lembrar com certeza onde era a casa que pegou os doces em questão. Os policiais averiguaram todas as casas daquela região e não encontraram rastros de nenhum Pixie Sticks. Os oficiais pediram para que Ronald se esforçasse mais um pouco para lembrar.
Eles até refizeram por 3 vezes o trajeto da noite de Halloween, até que Ronald os levou até a casa, onde a princípio ninguém havia atendido a porta. Ele afirmou que ficou insistindo na campainha enquanto o resto do grupo tentava na casa ao lado. Informou ainda que o dono da casa não acendeu as luzes, mas abriu a porta e entregou-lhe 5 Pixie Sticks. Disse que viu apenas o braço do homem e o descreveu como sendo cabeludo. Após rápidas averiguações, descobriu-se que a casa era propriedade de um homem chamado Courtney Melvin. Ele era controlador de tráfego aéreo e, de acordo com os depoimentos de mais de 200 pessoas, ele estava trabalhando naquela noite de Halloween. Sendo assim, o dono da casa foi riscado da lista de suspeitos. Pouco tempo depois do sepultamento de Timothy, um agente de seguros ligou para a polícia para relatar que Ronald havia feito apólices para os seus 2 filhos diversas vezes naquele ano. De acordo com a documentação fornecida pela empresa, Ronald fez apólices de seguro de vida para os seus 2 filhos em janeiro de 1974, no valor de $10.000, o equivalente a $53.000 em 2021. Em setembro, um mês antes da morte de Timothy, ele fez apólices adicionais de $20.000 para as 2 crianças. Na semana anterior ao trágico evento, ele fez mais uma apólice de $20.000 para cada filho. A esposa de Ronald foi ouvida e disse que não sabia sobre a existência das apólices de seguro. Os funcionários da seguradora disseram que na manhã seguinte à morte de Timothy, Ronald ligou para a empresa e perguntou como seriam os procedimentos para pegar a quantia que lhe era devida. Foi aí que Ronald entrou para a lista de suspeitos, que naquela altura só tinha o nome dele mesmo. Os investigadores vasculharam seu passado e descobriram que ele tinha passado por 21 empregos nos 10 anos anteriores, um número relativamente elevado para um cidadão comum e o suficiente para chamar a atenção dos agentes. Eles foram até a ótica onde ele trabalhava como oculista e foram informados de que ele era suspeito de roubo por lá e estava bem perto de ser demitido. Os funcionários disseram que Ronald era afundado em dívidas, mas nos últimos meses vinha dizendo que sua saúde financeira logo passaria por uma recuperação, porque ele receberia uma quantia considerável. Também informaram que Ronald sempre levantava o assunto cianeto em conversas com os funcionários da ótica, e ninguém entendia aquela obsessão sobre o assunto. Ele sempre perguntava a opinião dos colegas sobre a quantidade necessária para matar uma pessoa. Com mais algumas pesquisas, constatou-se que o carro de Ronald estava prestes a ser tomado pela empresa vendedora. Ele também tinha incontáveis parcelas de empréstimos pendentes em diferentes bancos e, dali a alguns dias, ele e a sua família seriam despejados de casa. Chegou ao conhecimento da polícia que, alguns dias antes da noite de Halloween, Ronald foi até uma loja de produtos químicos da capital com o objetivo de comprar cianeto, mas desistiu ao saber que tinha um valor mínimo para compra, que era bem grande. Chegou a perguntar para o vendedor onde ele poderia encontrar uma quantidade menor. Logo, os investigadores juntaram os pontos. Provavelmente, Ronald substituiu o pó do doce pelo veneno com o objetivo de tirar a vida dos seus filhos e ficar com o dinheiro das apólices de seguro. Presumivelmente, o doce também foi oferecido às outras crianças para despistar. Ronald foi ouvido novamente, mas dessa vez como suspeito. Na oportunidade, alegou inocência e se mostrou muito indignado com as insinuações. O cerco, que já estava quase fechado, ficou mais apertado quando um dos clientes de Ronald, que era químico, compareceu na delegacia por livre e espontânea vontade e informou que havia sido indagado sobre venenos pelo suspeito. Disse que ele parecia particularmente curioso sobre o cianeto de potássio e perguntou onde poderia comprar. Mais tarde, os investigadores vasculharam a casa da família e encontraram presos à lâmina do canivete de Ronald, vestígios de plástico e doces em pó. Apesar da polícia nunca ter descoberto quando ou onde Ronald comprou o veneno, as provas coletadas até o momento eram bastante para acusá-lo formalmente de ter envenenado e matado o próprio filho. Ele foi preso em 5 de novembro de 1974 e acusado por um assassinato capital e 4 tentativas de assassinato, referentes às 4 crianças que receberam os doces batizados das mãos dele. Ronald declarou-se inocente em todas as 5 acusações. Em 26 de setembro de 1979, durante o julgamento, sua esposa informou que naquela noite do crime, o pequeno Timothy tinha sido autorizado a comer apenas um doce antes de dormir.
dormir. Tinha escolhido um chocolate, mas Ronald o forçou a escolher o tal doce envenenado. Sua defesa baseou-se principalmente na antiga lenda urbana a respeito de um envenenador louco que distribuía doces de Halloween misturados com veneno, assim como frutas cheias de agulhas e lâminas de barbear. Porém, os jurados não foram convencidos. Eles levaram apenas 46 minutos para declarar Ronald culpado por homicídio capital e 4 tentativas de homicídio. Após exatos 70 minutos, o júri o sentenciou à morte. Após isso, sua esposa entrou com o pedido de divórcio. Ronald foi executado por injeção letal 5 anos depois, em 31 de março de 1984. E as suas últimas palavras foram, abre aspas, "A minha morte é errada, mas eu perdoo todos aqueles que estiveram envolvidos na minha morte. Deus abençoe a todos e que as melhores bênçãos de Deus sejam sempre suas." Fecha aspas. Durante a execução, uma multidão composta por mais de 300 pessoas gritavam e aplaudiam do lado de fora da prisão. Eles levantaram cartazes com os dizeres "gostosuras" ou "travessuras" e entregaram vários doces para os poucos manifestantes que estavam lá protestando contra a pena de morte. Foi mais ou menos nessa época que a sua ex-esposa casou-se novamente e o seu novo marido adotou Elizabeth, a filha que, por sorte, não comeu o doce envenenado. As comemorações de Halloween foram bastante prejudicadas por conta desse caso, e desde o trágico episódio, as crianças vêm sendo orientadas pelos seus pais a jogarem fora todos os doces que não lhe foram entregues em suas embalagens originais. E o caso dessa semana fica por aqui, mas antes de ir embora, deixem o like pra mim. Beleza? Assim vocês ajudam na recomendação do Luz Acesa para mais pessoas. E quem não está inscrito, trate logo de resolver isso. A gente se vê semana que vem. Tchau!